escola Vai. né, do Centro de Educação Especial José Reis, nesse trabalho que foi financiado pela FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, com portadores de necessidades especiais, são 45 crianças, que passaram por diversas oficinas. Nós temos a professora pedagoga Ana Bassi, Sucarte, trabalha com sucata em arte, a professora pedagoga Eliane Pinto, que faz a arte terapia, né? É formada em arte, o instrutor Edson da Silva, que é marceneiro, que faz a arte em madeira, né? E o professor pedagogo Aldair, que faz a pintura em tela, né? E desenho, além de ser também, né, um portador de necessidades especiais, né? Ele tem deficiência auditiva. Então esse é um trabalho muito lindo. Nós estamos aqui também com os pesquisadores da Felicíssima Ramírez, que foram os outorgados pelo projeto, a enfermeira Ana Márcia, que é uma das diretoras da Felicíssima Ramírez. Então eu gostaria que a professora pedagoga primeiro, a Ana Bassi, falasse um pouco sobre esse trabalho da sucata em arte, né, da transformação da sucata em arte, e explicando ela como é o processo, como começou e como é o processo de aprendizagem, como você desenvolve a aprendizagem a partir dessa competência que você desenvolve. No início, começou em 95, assim como quando eu comecei a dar aula lá na Pestalozzi de Rio Bonito. A necessidade que nós tínhamos é que as crianças assim tinham pouca interação com o material pedagógico, que é essa questão de livros e revistas, e a gente via a necessidade de ter materiais mais específicos, e a gente não tinha. Mas o que a gente tinha era justamente essa coisa em abundância, que é esses materiais, né, de sucatas, que a gente poderia reutilizar, desde utilizando as cores, né, as tampas e etc. E com isso a gente começou a trabalhar com as crianças com dificuldades de aprendizagem, né? E aí o que aconteceu? Isso foi transformando no nosso sistema educacional. Por quê? Porque a criança, no momento da leitura escrita, é uma coisa muito abstrata. E a criança tinha logo aquele bloqueio, tem a questão emocional. Mas quando a gente começou a partir de um objeto, ela descrevendo, né, ela manipulando esse objeto, e desse objeto ela poderia recriar uma outra questão, um outro objeto, a criança começou a se identificar. E ela mesma começou a ver que havia possibilidade de um aprendizado. Dali, o que aconteceu? A criança ia produzindo, junto com o professor, que de início foi isso. Ele acabava fazendo o que você pedia. Com o passar do tempo, a criança já via num produto, como por exemplo, numa garrafa de Coca-Cola, que tirando os fundos, juntasse, virava uma bola. Então, nessa instituição onde a gente já vem desde 95, a gente tem criança que iniciou e que hoje ela vê de um pote de iogurte vazio, uma tartaruga, uma joaninha. Então são possibilidades que no nosso dia a dia, que a gente vê simplesmente que é uma embalagem que vem um produto que a gente descarta, que essa embalagem ela pode servir para muitas coisas. Principalmente para os brinquedos. Exatamente. E nessa parte do aprendizado, a criança ela começa a ter essa interação, ela vê a importância. E aí quando ela vê que aquele objeto tem aquela cor, digamos, azul, então ela já vai se familiarizando com a questão da cor, com a questão da quantidade que ela vai manipulando quando você pede. Vai lá, pega tal garrafa verde, vai lá, traz 3 garrafas. Quer dizer, isso já está no dia a dia nesse processo. Então quando a gente partia para o pedagógico, era muito mais fácil, porque a criança ela se identificava não só com a possibilidade que ela poderia fazer algo, que ela era útil, como também essa questão de intimidade com o professor, porque ali, até a gente aqui no dia a dia na nossa oficina, a gente não vê o aluno como aluno, a gente vê o aluno como um parceiro. A gente tem um cara ali, ó, bacana, Dudu, ele tá vivendo esse projeto hoje. Ele é nosso aluno, ele tá o tempo todo. É o nosso parceiro, ele tá vivendo igual a gente na ansiedade, na produção, na construção, e ele já faz parte da oficina, ele já se vê dentro dessa oficina. Daqui a pouco ele vai ser até um dos instrutores da nossa oficina, né? Então a criança, ela começa a ver que a escola não é só um lugar que é a parte cognitiva, mas também é um lugar de produções, de criações, não é verdade? Então... E aqui também a gente teve a colaboração depois e a integração das mães.
que também se identificaram, né? muito. E assim, essa oportunidade que a Mauriceia deu, né, e investiu pra gente foi fundamental, porque eu já vinha anos e anos pedindo essa abertura ela e não lutou era muito possível. por isso, Mas com a gestão da Mauriceia agora, que também vibra, que acredita, e o fator dela, assim, ela dá essa abertura pra gente, ao mesmo tempo que é uma liberdade, mas também é uma responsabilidade, que ela investe, vai, faz, mas a gente tem que dar no final essa culminância aí, que é exatamente o resultado. E assim, o fato da FAPERJ ter patrocinado essa oficina não foi só uma conquista nossa, mas também dos alunos, porque eles tiveram assim uma dimensão de ver coisas que a gente não tinha, a gente trabalhava do nada, Muito. Material Porque- muito pouco, porque era muito sacrificante. porque as pessoas viam Quando a FAPERJ que... chegou e deu essa abertura desses materiais que a gente podiam fazer mais ainda do que a gente fazia, nossa, eles ficaram encantados, porque teve várias fitas, teve vários enchimentos, teve vários tecidos, teve... Nossa, essa eles infinidade, né, Eles de se materiais. sentiram, oba, vamos fazer coisas lindas. E realmente saíram coisas lindas. Que assim, a visão que se tem de sucata não é só você ter a sucata. Nós tínhamos uma gestão anterior que ela achava que produção com sucata é só você trabalhar com material para reutilizar. Não. A sucata ela é uma matéria-prima, mas que ela precisa ser transformada. E para ser transformada, você precisa de uma diversidade. E essa diversidade é que vai fazer a diferença, é que vai ter a valorização. É onde você olha coisa de ferro de roda, quando eu fui lá na borracharia pegar, e transformamos numa coisa de flor e todo mundo. Mas como é que você tem essa ideia? E a criança, no contexto assim, no dia a dia, ela vai recriando isso, porque ela vai tendo essa oportunidade. E o que mais me machuca dentro da educação não é que a sucata vai ser o suporte, vai ser a coisa assim, que é a cura, não. Mas eu fico assim muito triste, indignada, principalmente nas escolas públicas, que o professor ele é um ser mesmo criativo de nascença, né? Todos nós somos, mas o professor tem que ser muito mais. E o fato que às vezes o professor ele não faz, alegando que não tem possibilidade, questões financeiras e nem a instituição tem. Mas se a gente reutilizar e usar, a gente pode extrapolar com essa criançada, que vai nascendo aí uma diversidade de profissionais, né? E que a escola muitas vezes vai perdendo esse povo. Tá, eu vou perguntar. Porque é motivação. É isso Você aí, tem a parte. motivação, Ela é motivada, você tem todos motivação, você tem motivação e você também. Através da motivação, a gente transforma tudo. E que dá para levar para o E pedagógico. dá para levar para o pedagógico. Né? Agora, Eliane, indo para essa parte da arte-terapia, né? que a você parte, quer ver. como é feita essa terapia? Vamos dizer, eles Então. têm limitações, são vários tipos de limitações, né? Cada uma criança tem um grau de necessidade, de necessidade de atenção. Como você trabalha essa diversidade e como se insere dentro do que a Eliana falou? Então, é dentro dessa estimulação, né? Porque quando você pega uma garrafa, que nesse processo todo você está uma aluna, por exemplo, né, a Rosângela. Ela viu a gente fazendo várias garrafas, que você vai ver lá em cima, estão várias prontas, tem uma coisa linda para acabar. Ela queria uma garrafa dela. Então quando ela pega aquela garrafa e ela vai lá lavar, tira o rótulo e pega o pincel e pinta aquela garrafa toda e traz, e nós ajudamos ela a dar aquele acabamento, e aquele acabamento da nossa criatividade junto com a intenção dela, perguntando que cor você quer, você quer botar que cor, você gosta de qual cor, e ela vai colocando aquilo naquele objeto. A primeira coisa que ela fez quando a gente chegou ela vem aí, ó. Eu pintei uma garrafa. Eu fiz a garrafa. Tá falando de você, Rosângela, da garrafa. Então, Da garrafa. foi você que fez a garrafa? Eu. Gostou? Não ficou linda? Ficou linda, né? Então, esse realizar é que é o importante na arte terapia. Né? O realizar do próprio aluno. Ele É, é induzido a ele mesmo a criar, Ele a realizar. criar E e nesse sugerir. contato ele vai desenvolvendo. Isso, sugerir, e a gente está assim o tempo todo do lado, incentivando quanto a isso. E aí a gente tem vários elementos que a gente mexe. A gente mexe com a água, a gente mexe. A gente mexe com a questão dos aromas,
né? E a gente vai estimulando as cores e a visão e outras coisas. E tudo isso vai se integrando dentro desse processo criativo. E eles se sentem muito capazes, estão se sentindo cada vez mais importantes, cada vez que tem uma culminância, porque vocês hoje estão vendo essa culminância aqui, mas a gente sempre está fazendo alguma apresentação das coisas que eles fazem. Quando eles veem a culminância das coisas que eles fazem, eles sempre se sentem muito especiais, né? Como todos nós somos especiais. Essa questão toda de eles se expressarem, por exemplo, no teatro, vocês trabalham no teatro? Quem está trabalhando com teatro são outras professoras. Mas eu queria só complementar, falando, a gente está falando dos alunos daqui, uma coisa que ficou muito legal e deu muito certo foi essa integração das mães que vêm trazer os bebês para cá e elas ficam esperando. Essa questão da estimulação dos bebês, como é feito? Não, a gente não trabalha com os bebês, a gente trabalha mais com alguns alunos que têm essas capacidades de estar aqui nessa oficina, porque tem alguns que não podem, né? Porque a gente tem tesoura, a gente tem agulha, então a gente só coloca aqueles que são capazes de estar, que a gente não vê perigo, né? Até poderia, mas a questão de espaço e tudo, então fica... mas eu não cheguei a pegar turmas pequenas aqui dentro dessa sala, porque agora a coisa tomou um outro rumo. Mas aí o que acontece? As mães começaram a ajudar a gente também com esse projeto. E elas estão se sentindo, sabe, assim, tão bem. E fora a conversa que se tem junto com o processo criativo. As conversas os desabafos e as brincadeiras, as distrações. Então tudo isso se integra na terapia. Mas uma coisa importante, que elas também começam a ter o olhar com as coisas que são jogadas fora, que já não são mais jogadas fora. Eu tenho uma mãe aqui parceirona que ela traz tudo, desde resto de festa de fita, telhas, garrafas. E Ana, lembrei de você, ela trouxe um monte de corpos de uma outra escola lá de Casimiro, que é de extrato, que jogam fora. Tem serventia, então tudo agora ela já diz. Na escola do meu filho tem serventia, eles aproveitam tudo. Então essa a visão também, de que tudo, né, você pode reutilizar, você pode transformar. Isso está sendo também para os pais. E ela não está aqui parada, não está parada. Eles permitem que haja uma integração sim, entre a criança, a portadora e os necessidade. E a mãe é importante porque às vezes ela se sente até perdida. Exato. Quando ela vê aquilo, vê o crescimento do filho dela, desenvolvendo pequenas coisas, mas é o mundo. Né? Então ela também cresce junto com ele. Tem uma que vai fazer a festa em cima do que aprendeu de fuxico aqui na escola. Festa de 2 aninhos da Maria. Eu vou perguntar ao Aldair, a gente vai ter que se comunicar, Aldair. Você está me entendendo, né? Fala devagar que ele... Como é o processo seu, essa interação entre você e os seus alunos e esse processo de aprendizagem, de ensinar toda essa competência que você tem com a pintura? Como você acha que eles se expressam? Você consegue ver nos desenhos deles algo assim interior que a gente não consegue perceber? Olha, da minha parte, trabalhar com criança, com deficiência, eles sabem que tinha que ter uma obra feita com amor. Mas durante esse período que eles trabalham com os alunos de pintura interna, foi um momento muito marcante, porque eu pude observar a criatividade do aluno, entendeu? O conhecer, o agir, entendeu? Então, esse trabalho que nós três, nós trabalhamos quatro, envolvido com pintura. A pintura é a função de nós três, mas o trabalho dentro do aluno foi uma coisa que mexeu muito comigo. Foi quando a criança movimenta, um movimento fino para usar uma pintura, as cores,
através da observação que ele vê a natureza, ele vai depositar dentro da terra, entendeu? Então, para mim, foi um motivo de alegria. Porque chegou um livro com as crianças, os pais, funcionários, os momentos que ela pintura, cada um pintura do da ambiente fachada. escolar foi responsável por uma parte daquela pintura. Cada A um gente ajudou deixa um pouco. essa marca aonde a gente atua, móvel de amor. Então, bom, eu agradeço você, Aldair. É seu Edson agora, pra gente encerrar. Seu Edson faz tudo. Seu Edson, como é o trabalho em madeira? Todos os alunos participam, uns têm maior criatividade, participam mais, outros gostam, não gostam. Porque não é uma atividade tão simples assim de ensinar, né? O que o senhor percebe nessa relação do senhor com os alunos de necessidades especiais, nesse trabalho? Bom, a marcenaria aqui, na verdade, ela é um complemento das 3 oficinas que atua aqui, que é da Iana, da Eliane e do Aldair. E, na verdade, o que a gente faz lá é para o trabalho deles. Lá é um trabalho mais bruto, né? É um trabalho mais bruto, ele só é lapidado depois que passa pro lado de cá. Lá é a parte grossa, a parte bruta, pegar madeira, cortar, lixar. E onde entra a participação das crianças lá na oficina, ela tem que ser muito limitada por causa do perigo, exatamente, das máquinas, das coisas que são perigosas em detrimento das condições das crianças. Então alguns são escolhidos para a oficina. E lá eles participam apenas lixando a madeira, ou às vezes pregando, passando uma cola, né? Coisas que não correm perigo. Na hora de meter o motor a máquina na madeira, aí tem que ser comigo. O cara, né, ele não pode entrar, dar uma máquina dessa que se acidenta uma criança dessa aí, lá vai a marcenaria embora. Então tem que ter esse cuidado. Mas eles adoram lixar. Mas aqueles que se identificam lá, eles são fascinados. Tinha um dia aqui numa cadeira de roda que está sempre aqui, ele nem está mais, eu acho que é o Fabiano, ele não podia fazer nada, mas só o fato de ficar com a cadeirinha lá do lado lá e dando os palpites, conversando, contando história e vendo comentando a atuação, o processo, ele queria se deixar ficar o dia todo lá na marcenaria. E lá a gente procura fazer isso. Aqui determina algumas atividades, né? Vamos fazer hoje aqui, vamos fazer uns carrinhos, vamos fazer uns brinquedinhos, vamos fazer uns nichos. E essas coisas a gente vai fazendo lá, corta a madeira, né? Os tamanhos certinhos. E aí os que têm essa habilidade vão pra lá, que não são muitos, né? Que têm essa habilidade para lixar, e vão pra lá e executam esse trabalho, sobre a supervisão. Então, às vezes você está lixando direitinho, e quando não está bem lixado, ele, justamente pela deficiência deles, ele dá uma lixadinha e devolve. Aí, tá bom, a gente olha e fala, não pode ficar mais um bocadinho, aí vai. Já tem gente especialista nessa sua área aí, já passa, ele já fala pra mim se tá bom ou não. Esse aqui é o braço direito, mas esse aqui ele atua em todas, né? Porque o tempo que ele tá lá, ele tá aqui, esse aqui e controla os materiais. E o Aldair não vai gostar, não. Ele pegou a tinta dele. Exatamente, ele abre o espaço, aqui ele abre o espaço para trabalhar, você já quer saber se. Pergunta ele o que ele acha daqui. O que ele acha? Eduardo. Esse aqui é Eduardo. Eduardo, fale um pouco, Eduardo, sobre a sua participação. Fala, Eduardo. O que você acha de todo esse trabalho das professoras com você, dessa amizade que você tem aqui com seus colegas, dessa participação? Fala. Desculpa. Você gosta? Gosto. O que você faz? O que você faz, Aldair? Esse é Eduardo, né? Lixo. Olha lá, lixa. O que você faz aqui dentro dessa oficina aqui? Você é meu braço direito, fala pra ele. Mas o que você faz com as garrafas? O que mais? Lava garrafa? Lava garrafa. Traz garrafa? Traz garrafa. A gente sai em caça de pneus. Fala aí, cara. Pneu. O que mais? E só. Ajuda Ajuda a chefe lá em quê? Serraria. Na serraria. Ajuda lá, né? O que você gosta mais de fazer, Dudu? Hein, Dudu? Olha pra mim. Você gosta de fazer o que mais? Pintar. Gosta de pintar. Lixar. Lixar, então lá na arte de ofício. Pregar, não? Prega não. Não gosta, de não? pregar, não gosta. E aqui?
E aqui, nessa sala aqui com tia Iana? Gosta de fazer... Lavar o pneu. Lavar os pneus, lavar os materiais. E a Eliane? Você gosta de fazer o quê? Não sabe. Nunca me Pintar disse. com a Eliane. E com a Aldair? Pintar também. Pintar as telas também, né? Aquela tela da borboleta, não foi você que pintou? Ah, é. Daqui a pouco eles vão ver a sua tela, né? Dudu, eu posso contar a experiência que aconteceu sobre as cores? Não. Por que não? Pode contar, você que Então vou sabe. contar. Eu pedi do Eduardo, a gente estava em conjunto, todo mundo ali fora, pra pedir, Dudu, pinta essa garrafa de branco. Dei a garrafa pro Eduardo. Daqui a pouco o Eduardo, ei Tiana, tá bom? Eu falei, Dudu, eu não pedi pra você pintar de branco, Dudu. Ué, era laranja. Peraí que eu vou lá lavar. Aí foi lá, lavou o garrafão. Lavou a laranja. Aí trouxe, mas é qual a cor mesmo que você falou? Eu falei assim, Dudu, a branca. Ele, é essa aqui? Agora todas as cores, ele não sabe. Qual essa cor, Aí entendeu? ele tem que perguntar. Ele tem que me perguntar por quê? Pergunta Porque eu dou uma 10, 20 bronca. vezes. E ele tem que trazer a cor pra eu confirmar. Eu falo, Dudu, repete. É branco. Ah, branco. Ele não sabe. E a vergonha diz assim, eu não sei que cor que era. Aí eu fui descobrir. Aí a gente faz essas repetições de trabalho, trabalho até Gente, é uma coisa tão posso simples, né? sugerir Só pra você, gente- então, assim, a gente- fazer uma sugestão. Eu acho que a gente poderia fazer a abertura das apresentações e depois vocês, em cada sala, vocês também falassem um pouquinho de cada material que está pronto. Porque nisso que vocês forem vendo, desenvolvendo mais. vai desenvolver mais, que vai poder... Só Tá, falar ok. uma coisinha. Sim. É o que eu pude sentir de todos vocês. Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, ele vem dizendo uma coisa muito importante, que foi o trabalho que ele teve com a rosa dele, de cuidar a rosa dele, que fez aquela rosa tão importante para ele. E vocês são assim. Tá? Isso aqui é a rosa de vocês. O trabalho que vocês têm com a rosa de vocês, com essa casa maravilhosa, com essas crianças maravilhosas e com vocês. E as mães dessas crianças é que está sendo tão importante para vocês. Continuem. Então vamos lá, vamos começar.